Hoje falaremos sobre gravitação. Gravitação é o ramo da física que estuda os planetas, seus movimentos e como estes interagem uns com os outros. O universo tem sido um tema de grande curiosidade durante toda a história da humanidade. Talvez porque ele esteja associado a fenômenos extremamente importantes do nosso dia a dia e fenômenos também bastante curiosos. A gravitação é responsável pelo dia e pela noite, é responsável pelo nascer do Sol, pelas fases da Lua, pelas marés, pelas estações do ano. Ou seja, a atração entre os planetas é que rege todos esses movimentos e todos esses efeitos. E é isso que nós vamos estudar hoje. Muitos foram os estudiosos que dedicaram parte das suas vidas aos estudos dos corpos celestes. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, mas hoje nós vamos focar principalmente em dois, pois suas descobertas foram e continuam sendo a base para todo o estudo da gravitação. Veremos hoje as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, que foi formulada por Newton. A gravitação é um dos ramos da física que está dentro da área de mecânica, e ele é o ramo que estuda o movimento dos planetas, ou seja, como os planetas interagem uns com os outros e quais são os movimentos resultantes desta interação. A lei da gravitação também permite que nós estudemos não apenas o movimento dos planetas, mas também dos satélites artificiais e das naves espaciais, porque são as forças gravitacionais que levam e que são a origem dos movimentos destes nossos satélites e das nossas naves. O entendimento das forças gravitacionais é fundamental nas viagens espaciais. Elas são muito mais parecidas com o lançar de uma pedra do que dirigir um carro. Quando você está dirigindo um carro, você tem controle sobre ele quase o tempo inteiro. Você tem a direção, você tem as forças de atrito, você muda a direção, a trajetória do carro a todo instante, você freia, você acelera. Numa viagem espacial, você tem o momento do lançamento e o momento da aterrissagem. Nesses momentos, entrar em órbita, sair em órbita, normalmente você tem algum controle sobre a nave. Você tem o gasto de combustível, mas na maior parte do tempo você está simplesmente sujeito às forças gravitacionais. Então é como você lançar uma pedra ou lançar um foguete. Ele tem uma pequena quantidade de combustível, mas a maior parte do tempo ele está vagando sozinho no espaço, sujeito simplesmente às forças gravitacionais. Aqui a gente tem um exemplo da trajetória da Artemis 2, que fez uma viagem aqui em torno da Lua. Então ela teve aqui o lançamento. Neste momento você tem controle, você está aqui acelerando para sair de órbita. Aí depois ela entra em órbita. Aqui normalmente ela fica sujeito somente à força da gravidade. Então ela tem aqui, aí depois ela tem aqui uma queima de combustível para ela fazer este efeito de tomar impulso. Então ela se afasta da trajetória da Terra. Aí aqui ela vai só sendo atraída novamente, aí ela tem aqui uma aceleração, aí ela queima combustível novamente para sair dessa trajetória, e aqui ela vai somente sendo acelerada e atraída pela Lua e pela Terra, até a hora que ela chega bem próximo da Lua, aí ela também queima combustível novamente para entrar em órbita da Lua. Ela pode ficar aqui girando em torno da Lua durante algum tempo, e depois, quando ela necessita retornar à Terra, ela também queima combustível para abandonar a órbita lunar, e aí ela começa a sua viagem de retorno à Terra, e aí ela vem também de novo só guiada pelas forças de atração, até que ela chega próxima da atmosfera terrestre, e aí também tem algum controle sobre a reentrada para que ela seja feita de forma controlada, e aí você tem o pouso tranquilo, se tudo correr bem, da sua nave espacial. Então, este entendimento de todas as forças que estão acontecendo são o ramo de estudo da gravitação.
Outro ponto importante nas viagens interplanetárias é que os alvos são móveis. Você está vendo aqui, ó. Aqui tem a viagem da TCM. Então aqui tinha a Terra, aqui você tinha Marte. Elas estavam nesta posição. Aí quando a TCM foi lançada, aqui você tem a posição dela 17 dias após o lançamento. Marte estava nessa posição. E aí Marte vai se movendo, assim como a Terra. 121 dias depois a TCM estava aqui. E assim por diante até a hora da chegada. Então, na hora do lançamento, Marte estava bem próximo aqui da Terra. Na hora do lançamento, veja que Marte se deslocou ao longo da sua trajetória em torno do Sol. Então, aqui você tem que lançar uma pedra. Quando o alvo é móvel, você tem que lembrar e imaginar e calcular, principalmente, onde estará aquele planeta para que você possa lançar aquela pedra e chegar. É como fazer tiro ao alvo quando você está atirando naqueles pratos que são lançados. Então as coisas estão em movimento, o que torna o exercício muito mais difícil. E uma viagem a Marte pode levar entre 150 e 300 dias, dependendo, obviamente, das condições de lançamento, da distância entre os planetas e assim por diante. Mas é um tiro que demora bastante tempo para você acertar o alvo. Outro fato importante na lei da gravitação é a questão da influência dos planetas e dos astros na trajetória um dos outros. Aqui você tem a trajetória do asteroide 2020, que passou bem próximo à Terra, e aqui você vê como a Terra, ou seja, a força de gravitação da Terra, o campo gravitacional da Terra, alterou a trajetória do 2020, quando ele passou aqui perto da Terra. Ele vinha seguindo este caminho, ele foi atraído pela gravidade da Terra e teve a sua trajetória desviada ou alterada pela força de gravitação da Terra. Então, o que nós veremos hoje serão as leis de Kepler, a lei da gravitação universal, elaborada por Newton, as unidades astronômicas, que é uma forma de medir distâncias entre os planetas, entre os astros. Veremos a Lua e a influência que ela tem nas marés e veremos os movimentos da Terra. Kepler formulou 3 leis. Antes de Kepler existia um modelo chamado geocêntrico, onde imaginava-se que a Terra estava no centro do universo e todos os outros corpos celestes giravam em torno da Terra. Depois veio o modelo heliocêntrico, onde o Sol era tido como o centro do universo e que todos os planetas e astros giravam em torno do Sol. E Kepler, no início do século XVII, enunciou 3 leis que regeriam o movimento planetário. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, a segunda lei de Kepler é a lei das áreas e a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. Vejamos agora quais são essas 3 leis, que foram feitas de forma empírica, ou seja, ele foi observando o movimento dos planetas e formulou essas 3 leis que depois foram comprovadas quando Newton desenvolveu a teoria da gravitação universal. A primeira lei de Kepler, então, é a lei das órbitas. E ela fala sobre o movimento dos planetas em torno do Sol. E o que diz essa lei das órbitas? Ela diz que um planeta em órbita, ou seja, em torno do Sol, descreve uma trajetória elíptica, ou seja, essa figura aqui é ligeiramente abaulada, ela é um pouquinho mais estreita nesse sentido e um pouquinho mais longa nesse sentido. Isto é uma elipse. A elipse tem 2 pontos importantes, que são os focos, e que o Sol ocupa um desses focos. Então, esta é a primeira lei de Kepler, ou seja, a lei das órbitas. Aqui, para a gente entender um pouco mais da elipse, este aqui é a figura da elipse. E quais são os parâmetros que tem uma elipse? A elipse tem um eixo maior, ela tem um eixo menor. O semi-eixo maior é definido pelo tamanho A, que é este pedaço aqui. Tem o semi-eixo menor,
que é este tamanho aqui, definido pela letra B. Ela possui dois pontos focais, F1 e F2, e tem a distância focal, que é esse tamanho aqui do centro da elipse até o ponto focal. Este é a distância focal, ou F. E como é formada essa curva vermelha aqui, né, que é a nossa elipse? São todos os pontos aqui onde este tamanho, aqui, a soma desses dois tamanhos, é dado por 2A. É como se você pegasse um barbante de comprimento 2A, amarrasse as duas pontas dele aqui, colocasse o seu lápis aqui, e agora, sem deixar o barbante ficar frouxo, você fosse desenhando esta curva aqui. Todos os pontos aqui estão amarrados por este barbante, que tem comprimento 2A. Então você descreve esta elipse aqui. A elipse tem uma característica que chama-se excentricidade, que é a diferença, é quanto mais achatada ela é. A excentricidade pode ser desde 0 até 1. Quando ela é igual a 1, significa que F igual a A, então você tem excentricidade igual a 1, ou seja, ela é um círculo. E você tem excentricidade igual a 0 quando ela é bem achatada, porque aí as distâncias focais são bastante distintas. Então, F1 e F2 são os focos. F1 é a distância focal da elipse. A e B são os eixos. E A é a excentricidade da elipse, que é a razão entre F e A. A segunda lei das áreas, a segunda lei de Kepler, lei chamada também de lei das áreas, ela fala sobre esta área aqui, este pedaço aqui, que um planeta, quando ele está circulando o Sol, né, imagine essa linha aqui, que une o Sol até o planeta, ela percorre uma determinada área, ela varre uma determinada área, que aqui está nessa cor mais clara aqui. Da mesma forma, nesta outra parte da órbita aqui, ela também varre, essa mesma linha varre toda essa área aqui que está mais nesse azul claro. E a segunda lei de Kepler diz que esta área aqui e esta área aqui, se esses intervalos de tempo são iguais, estas áreas também são iguais. Ou seja, este tamanho aqui dessa área é igual a esta daqui, se esse tempo for igual a este tempo. De forma matemática, a gente pode dizer que é área dividido por este tempo é igual a área 2 dividido pelo tempo 2. Então, existe uma proporcionalidade entre a razão área e o intervalo de tempo gasto para percorrê-la. A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. Kepler, olhando os planetas, ele observou que existia uma relação entre os períodos e os semi-eixos maiores das suas órbitas. E qual era esta relação? Ele encontrou a seguinte equação, que o quadrado dos períodos são proporcionais ao cubo dos semi-eixos. Ou seja, se você pegar o período, ou seja, o tempo que um planeta leva para dar a volta em redor do Sol, elevá-lo ao quadrado e dividir pela distância do Sol até o ponto mais distante da sua órbita, elevado ao cubo, você vai encontrar uma constante. Ou seja, você tem este tipo de gráfico aqui, onde você coloca o comprimento do eixo maior e o período de translação em anos. Então você vai colocando aqui os diferentes Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então eles seguem esta equação aqui. T ao quadrado dividido por A ao cubo igual uma constante. Ou seja, você tem uma equação que rege os períodos, que relaciona os períodos da translação e os semi-eixos maiores das suas órbitas. Todas essas leis foram empíricas e elas foram comprovadas depois quando Newton explicou o comportamento dos planetas, quase um século depois de Kepler,
quando ele deduziu as leis de Newton e também formulou a lei da gravitação universal usando uma ferramenta que ele mesmo também desenvolveu, que foi o cálculo, que não existia na época. Então, e o que diz essa lei da gravitação universal? Qual foi a formulação? Ele diz que dois corpos, e aí nós estamos falando aqui de planetas, mas quaisquer corpos que possuam massa têm uma atração gravitacional. Só que essa força de atração entre as massas ela é muito pequena. Então, para que ela possa ser percebida, para que ela possa ser mensurada e notada, você precisa de massas muito grandes. Por isso que ela está muito mais associada a planetas, a corpos celestes, do que a um lápis e uma caneta em cima da sua mesa. E a lei da gravitação universal mais ou menos rege o seguinte, que dois corpos eles se atraem com uma força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Ou seja, quanto maior as massas dos corpos, maior a força. E quanto mais distantes eles estão, menor a força. Quanto mais próximos eles estão, mais forte é esta força. De uma forma matemática, ela é dada por esta equação. Força gravitacional é igual a G, que é uma constante de gravitação, que é chamada constante da gravitação, vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido pela distância ao quadrado. Vamos entender um pouco melhor esta forma. Então você tem aqui dois corpos, força da gravidade, que é a força de atração entre esses dois corpos, depende da massa dos corpos, então M e Emão e Eminho são as massas dos corpos. D é a distância entre os centros de gravidade, então normalmente é a distância entre os centros dos planetas, né? Porque a gente fala assim, mas qual é a distância entre Terra e Lua? É a distância da superfície de uma? É a distância do centro? Onde que se mede esta distância para o cálculo da força gravitacional? Mede-se essa distância do centro dos planetas. E G é a constante de gravitação universal. E o valor dessa constante universal de gravitação é de 6,67 vezes 10 a menos 11. Está vendo como eu falei? Era muito pequenininha. 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então, por isso que essas forças elas são observadas entre planetas, entre corpos que possuem massa muito grande. Quando a massa é muito pequena, no nosso dia a dia aqui, alguns poucos quilos, esta constante faz com que essa força seja extremamente pequena e praticamente desprezível no nosso dia a dia. Outra coisa importante para a gente falar aqui é que a força ela se apresenta em todos os dois corpos. Então, a força gravitacional que existe entre Terra e Lua é a mesma, é dada pelo módulo dela é a mesma, e a Lua atrai a Terra com o módulo de força F, assim como a Terra atrai a Lua com o mesmo tipo de força e com o mesmo módulo que a força gravitacional entre dois planetas. Você pode ir falando aqui, botando mais o Sol aqui, vai aparecer mais uma força, você vai colocar Marte, vai aparecer mais outra força. Então tem uma porção de forças definindo como esses corpos se movimentam no espaço. Outra questão importante no estudo da gravitação é a mensuração das distâncias. Então, do mesmo jeito que a gente tem metros, centímetros, milímetros, quilômetros para medir a distância aqui na Terra, foram criadas algumas unidades astronômicas que é para medir a distância entre os planetas, entre os astros, que são muito mais longas do que a gente está acostumado aqui nas nossas viagens terrestres. Quais são as principais unidades astronômicas? Uma delas foi definida exatamente como unidade astronômica, e ela é equivalente à distância que existe entre a Terra e o Sol. Outra unidade muito comum é a unidade ano-luz.
que equivale à distância percorrida pela luz em um ano. Isso é cerca de 63.241 unidades astronômicas. E também tem uma que é bem maior, que é a chamada parsec, que é de cerca de 206.000 unidades astronômicas. E o que é um parsec? Ele é definido como esta distância aqui. Ó. Você pega um ângulo aqui de 1 segundo, isso é como, lembrando que 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, então esse ângulo aqui de 1 segundo é bem pequenininho. Você imagina aqui o cateto oposto de uma unidade astronômica. O parsec é o que resulta aqui, esta distância aqui, quando você tem o arco tangente aqui de 1 segundo. Se você quiser dar uma olhada neste vídeo, eu recomendo para você ter uma ideia melhor da dimensão dos astros e também das distâncias que existem entre eles. É um vídeo bastante legal, copia aí e cola no seu navegador. Você vai se divertir com esse vídeo. Outra questão importante que aparece aqui na gravitação é a questão das marés e como a Lua e também o Sol influenciam as marés. Então você tem aqui as marés são resultantes da atração tanto do Sol quanto da Lua. Então você tem as marés vivas, as marés mais fortes, tanto na Lua nova quanto na Lua cheia, que é quando existe um alinhamento entre o Sol e a Lua. Então tanto a maré solar quanto a maré lunar, esses efeitos se sobrepõem. Então você tem as marés mais altas e as marés mais baixas. Quando você tem essas marés mais vivas, que é quando você tem o alinhamento do Sol com a Lua e com a Terra. Então você tem aqui, isso acontece na Lua nova e na Lua cheia. E você tem as marés mais mortas, elas também têm maré alta e maré baixa, só que elas são menos intensas no quarto minguante e no quarto crescente, que é quando você tem a perpendicularidade entre esses efeitos. Aqui você tem as marés provocadas pela Lua, aqui você tem a maré provocada pelo Sol, sabendo que elas não se sobrepõem, então elas contrabalançam seus efeitos. Então, conforme a Terra vai girando, as marés vão se alternando. E elas têm um período de cerca de 12 horas entre maré alta e maré baixa. E agora, o último capítulo da nossa aula de hoje, os movimentos da Terra. Nada do que a gente tem no universo está parado, então todas as coisas estão se mexendo. E é por isso que dia e noite, estações do ano e assim por diante. O primeiro movimento que a gente verá aqui, que nós veremos hoje, é o movimento de rotação. O que é o movimento de rotação da Terra? É este movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então ela vai girando aqui em torno do seu próprio eixo. Este movimento ele é responsável pela alternância entre dia e noite. Então aqui você tem o Sol, né, estaria deste lado de cá. Ele projeta os seus raios aqui, ele ilumina esta parte do globo e esta outra parte aqui está escura. Então, conforme a Terra vai girando, você tem aqui dia deste lado e noite deste lado. Então, o movimento de rotação é o que é responsável pelo fenômeno que a gente conhece como dia e noite. Ele tem a duração de 24 horas, de forma mais precisa, são 23 horas, 56 minutos e 4,1 segundos. Este é o tempo que a Terra leva para dar uma volta no seu próprio eixo. E o outro movimento que a gente tem é o movimento que a Terra descreve em torno do Sol. Esse movimento é chamado de translação. E aqui ele é responsável principalmente pelas estações do ano. Vamos entender aqui algumas coisas. Então, translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Ele é responsável pelas estações do ano e também pela alteração da duração do dia e da noite. Aqui na latitude de São Paulo a gente não percebe tanto isso, mas quando a gente chega mais próximo dos polos, a gente percebe muito mais. Os dias são muito mais longos no verão e as noites são muito mais longas no inverno. Então aqui, quando você tem
a Terra nesta posição aqui, você tem dia e noite de tamanhos semelhantes. Nesta posição aqui, você tem um dia muito maior no hemisfério norte e uma noite muito maior no hemisfério sul. E nesta outra posição aqui, você tem um dia muito maior no hemisfério sul e uma noite muito maior no hemisfério norte. Nestes pontos aqui é quando a gente tem verão no norte e inverno no sul, porque tem muito menos luz nesta época do ano. Nesta posição você tem verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E aqui é onde você tem outonos e primaveras. Nesta ponta você tem outonos e primaveras. Nesta ponta você tem outonos e primaveras. Nesta ponta você tem outonos e primaveras. E a duração do movimento de translação é de 365 dias por ano. É isso aí, que é o nosso ano, né, terrestre. E mais 5 horas, 45 minutos e 46 segundos. Por isso que de 4 em 4 anos a gente faz um ajuste de um dia, né? São essas 6 horas aproximadamente, vezes 4, que dão 24 horas, e é onde a gente tem o ano bissexto. E aí fevereiro tem o seu 29º dia, que é para compensar essas 6 horas por dia, por ano, que a gente não conta nos anos normais que a gente tem. Então aqui, ó, a gente tem outros nomezinhos aqui. Aqui a gente tem o que chama-se de solstício. Isso aqui quando a gente está falando do hemisfério sul, tá? Então a gente tem solstício de inverno, que é o dia mais longo do inverno. Então é o solstício de inverno, que é bem nesse ponto aqui da trajetória. Neste ponto aqui você tem solstício de verão, que é o dia mais longo do verão. E nesses aqui você tem o equinócio da primavera, que é quando o dia e a noite têm a mesma duração, e é o início da primavera. Aqui você tem o equinócio de outono, que é quando o dia é igual à noite. E você tem, isso acontece no meio do outono, e aqui o equinócio da primavera acontece no meio da primavera. Também, você está vendo aqui nessa animação, você vai vendo que o Sol vai se alinhando, né, entre o Trópico de Capricórnio, de Câncer ao norte, e o Trópico de Capricórnio ao sul. Então é por isso que quando você observa, se você observar onde o Sol se põe, ele vai se pondo mais à esquerda ou mais à direita, dependendo da época do ano e dependendo se você está no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Você tem o equinócio quando o Sol passa exatamente a pino, e você tem os solstícios quando ele está mais inclinado, né? O dia mais inclinado é quando ele está exatamente alinhado com o Trópico de Câncer ou mais alinhado com o Trópico de Capricórnio. Outro movimento importante na Terra é o que se chama de movimento de precessão do eixo. Então, se você já jogou peão alguma vez, você vê que às vezes o peão está paradinho aqui, mas na maioria das vezes ele fica, o eixo de rotação dele, ele fica descrevendo um cone, né? Ele fica oscilando aqui. Este mesmo movimento que aparece nos peões aparece também no eixo de rotação da Terra, mas ele é um movimento muito longo. O período, ele tem um ciclo aqui de quase 26 mil anos. Então ele demora muito tempo para acontecer. Ninguém de nós aqui vai observar isso de forma clara. Mas teve um grego, lá que viveu entre 190 e 120 a.C., chamado Hiparco de Nicéia, que foi o primeiro a observar, a descrever este movimento de precessão do eixo de rotação da Terra. E ele ocorre principalmente devido à força gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra. Outro movimento também, que é conhecido como um movimento de nutação, então ele tem um movimento de precessão, que foi esse que a gente acabou de ver. Ele não é feito assim de acordo, né? Não é uma trajetória tranquila, né? Bem organizada. Ele vai fazendo uma
pequena ondulação. Essa pequena ondulação do eixo de rotação ao longo do seu caminho aqui, no seu movimento de precessão, ele é conhecido como nutação. Ela é essa pequena ondulação aqui. Ela tem ciclos de 18,6 anos. Ele foi descoberto pelo inglês James Bresley em 1728 e ele ocorre devido à força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. Aqui a gente tem uma figura mais geral do movimento dos planetas e dos seus satélites. Então aqui a gente tem o Sol, isso não está em escala, o Sol é muito maior do que os planetas todos, mas não daria para representar nessa figura. Então aqui você tem os movimentos dos planetas, cada um nas suas órbitas em torno do Sol. Aqui você tem os seus planetas com seus satélites girando, e esta é uma figura mais geral do movimento dos planetas em torno do Sol. Agora, o Sol também se move. Então, para que a gente possa ter uma ideia mais gráfica do movimento que a gente descreve nesta nave Terra, ele é muito mais parecido com esta figura aqui. O Sol vai se movendo, nós vamos girando em torno do Sol, então nós vamos descrevendo hélices nesta longa viagem espacial que nós temos a bordo dessa navezinha Terra. Então nós vamos descrevendo estas espirais aqui, e o Sol também tem movimento, a galáxia na qual nós estamos inserida também tem movimento. Então as coisas vão se expandindo, se movimentando, e é assim que tudo acontece neste nosso universo. Obrigado por assistirem a mais essa videoaula. Uma ótima jornada espacial, bons estudos e até a próxima videoaula. Um grande abraço.